receber a Tua palavra. Arranca de nós, Senhor, toda distração. A gente quer se alimentar com aquilo que o Senhor tem para nós. Prepara-nos para que vivamos dias incríveis com a Sua palavra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, capítulo 48, do verso 2 ao verso 12, eu quero ler com vocês e vou pedir a sua atenção para uma mensagem expositiva narrativa. Eu vou explicar o contexto, vou trazer o cunho histórico e vou compartilhar 2 princípios apenas. Mas eu gostaria muito que você pudesse absorver o máximo possível desta que é uma das palavras que Deus, das 4 palavras que Deus me deu para o fim desse ano. Então eu queria muito que você pudesse prestar a sua máxima atenção para que você possa usufruir do máximo do que Deus vai falar ao nosso coração. Acabou-se a glória de Moabe. Em Hebron, em Esbom, o inimigo faz os seus planos. Vamos acabar com a nação de Moabe. Exércitos marcharão contra a cidade de Madmém, e nela só restará o silêncio. Verso 3. O povo de Oronaim grita: tudo está arrasado, tudo está destruído. Verso 4. O país de Moabe ficou em ruínas. As crianças estão chorando. Lembre-se, por favor, as crianças estão chorando. Verso 5. Escutem os seus soluços no caminho que sobe para Luite, ouçam os seus gritos de aflição na estrada que desce para Oronaim. Verso 6. Ouve-se gente gritando: depressa, fujam para salvar a vida, corram como um jumento selvagem no deserto. Verso 7. Moabe, você confiou na sua força e na sua riqueza, mas agora você mesmo será dominado. O seu Deus, Quemos, será levado para fora do país, junto com os seus príncipes e os seus sacerdotes. Nenhuma cidade escapará da destruição. Tanto o vale como o planalto ficarão arrasados. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Verso 9. Preparem uma pedra para o túmulo de Moabe, pois logo esse país será destruído. As suas cidades ficarão em ruínas e ninguém mais vai morar lá. Maldito aquele que é relaxado no serviço de Deus. Maldito aquele que guarda a sua espada para não matar. Leia comigo o último verso. 1, 2, 3. O Senhor Deus disse: o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como um vinho guardado, que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. O seu gosto nunca se estragou e o seu sabor não mudou. Quando você lê o texto, ele fica um pouco forte. É um texto de uma linha sangrenta, tem muita exclamação, tem muito choro, tem muito grito, tem muito desespero. Está se tratando de uma nação. Mas você precisa dar uma olhada no livro de Jeremias para entender um pouco. Jeremias foi chamado pelo Senhor no ministério bivocacional. Jeremias foi chamado para ser profeta e foi chamado também para ser um sacerdote. Jeremias foi chamado para ser um profeta e para ser um sacerdote no país e para as nações. Se você olha os primeiros capítulos de Jeremias, você vai ver que ele
Jeremias vive em Jerusalém e o seu ministério se dá de forma mais tenaz nas últimas décadas finais do reino do sul de Judá. E o ministério de Jeremias vai tomando proeminência porque Deus o chama como profeta para advertir a Israel e as suas consequências de abandonar ao Senhor, trocando Deus pelos seus ídolos e pela sua autoconfiança. Essa autoconfiança de Israel e das suas nações circunvizinhas mostrou que eles trocaram Deus, o único Deus, por deuses. Idolatria. E também a sua injustiça. Você vai ver nos capítulos 20, 22, 25, no capítulo 30, no capítulo 32, você vai ver que a injustiça começou a ter espaço em Israel. As viúvas, os órfãos estavam sendo deixados para trás e sendo escravos de um sistema terrível. A injustiça de Israel, lembre-se que o Deus de Israel é um Deus justo, e os seus súditos, os seus filhos, os seus servos estavam praticando a injustiça, e uma vez que você pratica a injustiça, o teu Deus não é o mesmo Deus justo. Então, foi o profeta Jeremias que disse que o império da Babilônia viria como um servo de Deus para corrigir e redarguir a nação de Israel. Por favor, Jeremias está dentro do contexto de nação, ele está dentro de Israel, ele é profeta e sacerdote em Jerusalém, e agora ele está dizendo: assim diz o Senhor, Deus vai usar Babilônia. Eu estou falando do maior império, que entre em Jerusalém, entre em Israel e também nas nações vizinhas e se torne o servo de Deus, aspas para esta palavra. Babilônia será um servo de Deus para burilar a nação de Israel, para que a nação volte aos seus preceitos. Agora, interessante que Jeremias está dentro do contexto que ele mesmo está dizendo que vai ser devastado. Talvez você vai lembrar da mesma figura, não do profeta Jeremias, mas do profeta Elias, quando ele vai falar para Acabe e Jezabel: não haverá chuva enquanto eu não libero uma palavra, e ele sai e vai se esconder num ribeiro chamado Querite, na região de Querite, e ele fica lá, e ele não está longe da geografia que também vai passar por seca. Então o profeta está dentro do contexto. Infelizmente, as palavras ditas por Jeremias se cumprem na sua totalidade. E o texto diz que Jeremias vive o cerco e a destruição de Jerusalém, e ele testemunhou pessoalmente o exílio babilônico. Então esse livro surgiu de uma maneira muito interessante. O livro do profeta Jeremias surgiu de uma forma muito interessante. Porque Deus disse para Jeremias: junte os seus ensaios, junte os seus poemas e junte os seus sermões e construa de uma maneira antológica. Ou seja, eu quero que você escreva os seus poemas, os seus ensaios e os seus sermões, e que as pessoas possam ler de uma forma antológica. O que quer dizer isso? Eu quero que eles leiam isso como se fosse um rebuscado de um acervo dentro de um outro. Eu quero que eles, quando leiam, eles possam perceber como eu cuidei de você, Jeremias, porque eu não abandono os meus profetas. Agora, uma coisa impressionante, que Jeremias não consegue fazer isso de forma sozinho, então ele tem que chamar eu digo sempre, um artesão nas letras. Ele chama Baruque, que é um mestre escrivão, que vai condensar, copilar e trazer para uma régua tudo aquilo que ele ouviu de Jeremias. Então os seus ensaios,
os seus poemas e os seus sermões, e subsequentemente aquilo que o próprio Baruque assiste Jeremias fazendo, ele vai de forma condensada colocar nesses feitos, nesses escritos. De forma antológica é possível ler, e quando você lê hoje o livro de Jeremias, você consegue ver então esse rolo, esse pergaminho escrito por Baruque. Agora, uma coisa importante que eu preciso ressaltar é que Israel precisa de um profeta que seja pontual, porque o que Deus vai fazer com Israel é pontual. Eu queria que você entendesse o seguinte, que o livro de Jeremias você vai encontrar dois extremos. Você vai encontrar o juízo de Deus e a esperança de um futuro. Você vai encontrar o juízo de Deus, você vai encontrar Deus descarregando o juízo sobre a nação. Já eu vou querer mais música, tá, meu filhinho? Já, fica aí, fica aqui. Pode baixar a música agora. Então, e ele está dizendo para você o seguinte, ele está dizendo para nós o seguinte: eu vou colocar o meu profeta para anunciar a nação de Israel e as nações, e eu vou liberar dois tipos de palavras. Segura a música, que eu preciso da atenção de todo mundo aqui agora, inclusive de todos. E ele está dizendo o seguinte: eu vou arrancar e destruir. É a primeira parte do livro de Jeremias. Deus vem arrancando e destruindo. Arrancando e destruindo. Arrancando e destruindo. A segunda parte é Deus plantando e construindo. Plantando e construindo. Plantando e construindo. Isso quer dizer o quê? Você não vai acabar destruído. Porque até o tempo de Deus arrancar também termina. Até o tempo de Deus dizer: chega, agora eu vou fazer a página virar. E agora eu vou plantar e construir. Plantar e construir. Então, se você olha o livro de Jeremias, você vai ver que ele é um acatado de catástrofes explícitas, mas também de um acolchoado de coisas benéficas, de plantações e de construções. Então, Deus vai primeiro tratar a condição espiritual de Israel. E Israel tem uma adoração a outros deuses. Eles estão como os cananeus, adorando outros deuses. Se você vai para o capítulo 7, você vai notar que Israel vinha para o templo adorar ao Senhor, e fora do templo eles adoravam a todos os outros deuses. Inclusive, eles estavam fazendo as práticas cananeia, que era a prática do sacrifício de crianças. Só que no domingo eles iam para o templo. E de segunda a sábado eles adoravam a outros deuses, inclusive fazendo absurdos fora do templo. Então Deus diz: eu vou destruir o meu templo. Eu vou destruir o meu templo. Eu vou permitir que Babilônia venha como uma régua de um mestre, de um professor que dá a palmatória, que diz: eu vou corrigir, eu vou redarguir, eu vou colocar as coisas no lugar, nem que para isso custe o meu templo. Eu vou destruir o meu templo. E eu vou levá-los e vou permitir que esse corretor chamado Babilônia os leve detidos, presos, para um exílio de 70 anos. Você sabe que Jeremias, de tanto falar essa palavra, ele foi sequestrado para o Egito, levado à força para o Egito, para tentar conter aquilo que o profeta estava sendo dito, aquilo que o profeta estava falando. Porque ao mesmo tempo, quando você chega no capítulo 35 e você vai ao capítulo 42, quando você chega no capítulo 42, você vai ver que Jeremias começa a dizer sobre um futuro poderoso. Aleluia! Então ele diz assim: mas o Senhor começou a ouvir o choro de Israel. Não está dizendo que vai retirar a colheita da plantação que eles fizeram, mas o fim será
glorioso. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele está dizendo, o final vai ser glorioso. Nem que os meus olhos não vejam, mas eu sei que aquele que te jogou no meio de uivos, de ferozes animais, é o mesmo que vai tirar você. Esse ano acaba e não acaba com você. Esse ano termina e não termina com você. Esse ano fecha e você passa. Louvado seja o nome de Jesus. Então Deus está falando que Jeremias é esse porta-voz, esse mensageiro da justiça e da própria graça de Deus. Diga para o seu irmão, há uma graça exposta sobre você. Diga para ele, há uma graça exposta sobre você. E Jeremias usa na teologia nós usamos uma expressão chamada, uma expressão de analogia. E ele usa uma expressão análoga para falar sobre o comportamento de Israel em relação a Deus. E ele usa uma figura de linguagem dizendo que Israel se prostituiu. E ele diz, Israel se prostituiu traindo o seu noivo. Como uma prostituta trai, infiel. E como prostituta infiel, ela tem amores. E ele olha para o templo, e olha para os reis, para os sacerdotes e para os líderes, e dizem, e vocês estão profanando o templo de Deus, e estão vendo o que está acontecendo, e nada estão fazendo, porque vocês se corromperam como uma prostituta também. E aí você vai chegar no capítulo 25 e vai entender que Deus então dá uma oportunidade para Israel voltar e se arrepender. Mas, engodado, Israel não volta. Então, o primeiro governo estabelecido na Babilônia, o primeiro oficial, Nabucodonosor, no primeiro ano do seu reinado, ele já começa a ser mais austero com Israel, e o profeta está dizendo, eu estou ouvindo barulhos de carruagens e cavalos que vêm contra a nação de Israel, e nada ficará no seu lugar, vai ser arrancado. Atenção, sacerdotes, atenção, reis, atenção, líderes, atenção, nação de Israel, nada ficará no seu lugar. Eu já ouço um exército que vem contra nós. E o fato é que nos capítulos 26 até o capítulo 45 acontece aquilo, e eles dizem, Israel é como um cálice derramando, um cálice de vinho que subiu tanto, que cresceu tanto, que veio tanto, que derramou-se. E qual é o problema de Israel? E qual é o problema das nações circunvizinhas de Israel, que tem Israel como referência? É que eles abandonaram a fé no Senhor. Eles abandonaram sua esperança, a sua crença no Senhor. E começaram a pensar que outros deuses poderia ser sua salvação e a sua esperança. Moabe, e aqui eu chego no texto em que, ora, mencionei, Moabe é uma cidade, um país pequeno, uma pequena fortaleza, uma cidade que nada tem, falta. E por não ter nada em falta, é uma cidade que se acha acima da média. E ela acredita na força do seu braço, na competência dos seus moradores, na inteligência do seu povo e na riqueza absoluta do seu povo, que não precisam de nada. E aí Deus diz, Moabe, você será destruído, porque você colocou a sua força nas suas riquezas, no seu braço, e não há força no braço e nem nas riquezas. Agora, o que é que Deus fala sobre Moabe? E com isso aqui eu vou partir para os dois princípios. Ele diz, Moabe, você não se permitiu ser
trocado de vasilha. Moabe, você se deitou sobre a sua borra estragada, e adormeceu sobre sua borra estragada, borra apodrecida. Aqui eu estou falando da borra, daquilo que sobra, do restolho que sobra do vinho. É a parte que resta do vinho. Essa borra que agora está exposta, ele diz, você deitou-se sobre essa borra apodrecida e acostumou-se com ela e não consegue reagir. E aqui eu paro e vou liberar dois princípios que está condensado entre Israel e Moabe. Eu estou falando de Israel como grande nação e dos seus países circunvizinhos, que recebem a mesma advertência de Deus, que haverá destruição total. Ele diz, eu quero que você se levante dessa borra, porque você adormeceu em cima de velhas conquistas, de um vinho estragado, sendo que eu posso fazer que você tenha vinho novo. Ó Moabe, você confiou tanto na sua riqueza, confiou tanto na sua sabedoria, confiou tanto na sua capacidade, que você ignorou Deus. E você está deitado sobre a sua borra, você está deitado sobre esse vinho, sobre esse restolho que sobrou dessa última celebração, que agora já não tem mais vinho novo, já não há mais celebração, e você agora está celebrando, na verdade já nem celebra mais, você já dormiu em berço esplêndido de uma borra apodrecida, e você não reage, você não levanta. Ó Moabe, eu tenho vinho novo para você. Senão, veja o que diz o texto. E eu queria que você pudesse compartilhar isso aqui, vendo Jeremias no capítulo 48, o verso 12, o verso 13 e o verso 12, o verso 11 e o verso 12, coloca na tela, só para que nós possamos clarear um pouquinho mais. O Senhor Deus disse, o povo de Moabe sempre viveu em segurança e nunca foi levado como prisioneiro para fora do seu país. Moabe é como um vinho guardado, que nunca foi agitado, nem derramado de uma vasilha para outra. Você sabe o que quer dizer isso aqui? Vinho não foi feito para ficar guardado. Vinho foi feito para quê? Para ser compartilhado. Obviamente que os vinhateiros e os sommeliers, eles dizem que determinados vinhos, quanto mais tempo eles ficam guardados, mais riqueza se obtém. Mas eu conheço gente que diz assim, eu tenho lá na minha casa um vinho de não sei quantos anos, e não sei e não pretende, porque custa muito dinheiro, e não pretende abrir, e vai morrer, e o filho também não vai abrir, e no final de contas ninguém vai tomar. Eles têm tanta riqueza que nunca vão desfrutar. Então, o que Deus está falando aqui é que ele nunca foi agitado e nunca foi derramado de uma vasilha para outra. Ou seja, você nunca compartilhou com alguém, com outro alguém, com outro alguém. O teu valor só é apreciado se compartilhado. Valor retido, é tão inteligente que ele não fala nada, é um burro. Com respeito à palavra. Mas Muro diz que você precisa morrer vazio. Se você morre vazio, é porque tudo aquilo que você recebeu como informação, você compartilhou. Não se esqueça que a palavra de Deus é como uma fonte. Quanto mais você dá, Deus mais te dá. Deixa eu dizer uma coisa, eu compartilho mensagens, textos, eu ajudo tanto o pregador. Tem pregador que me liga de madrugada, pastor, desculpa, eu vou pregar amanhã, no final da conferência, estou sem mensagem, estou apavorado, você pode me ajudar? Quantas vezes saí da cama, fui para a sala para ajudar pregadores aqui, eu poderia dizer talvez quantos. E aí, um dia alguém perguntou assim, mas pastor, essas revelações, essas informações, não seria legal o senhor guardar, para o senhor soltar? Capaz.
Se você recebe, você dá. Quanto mais dá, você recebe mais. Deus não vai deixar sua taça ficar vazia. Eu queria que alguém... Eu queria que alguém recebesse aqui. Você tem coragem de virar para esse irmão e dizer: Deus não vai deixar sua taça vazia? Fala para ele aí, se você tiver coragem. Se não tiver, assovia. Deus não vai deixar sua taça. Tem uns que assoviam, não tem coragem. Covarde. Agora escute. Deus não vai deixar sua taça vazia. Quanto mais você dá, escute isso. Quanto mais você dá, Deus vai manter sua taça cheia. Agora ele está dizendo, você pode deixar o texto. Moabe nunca foi agitado. Moabe nunca foi aberta. Moabe tinha tanto e não deu nada. Moabe tinha tanta riqueza e não deu nada. Moabe tinha tanta sabedoria e não deu nada. E agora o que ele vai fazer com tanta sabedoria e riqueza? Nada, porque tudo será destruído. E ele diz: Moabe é como um vinho guardado, muita riqueza guardada num invólucro só. Moabe é um vinho importadaço, que só Deus sabe se vai prestar quando abrir. Esse que nunca foi agitado e nem derramado de uma vasilha para outra, e o seu gosto nunca se estragou, e o seu sabor não mudou. Aí você diz: mas se o gosto não estragou e o seu sabor não mudou, lembre-se que ele está fazendo referência a vinho. Ele diz: para expandir o teu sabor, não dá para ficar engarrafado. Eu vim liberar uma palavra esta manhã aqui, estamos fechando o ano. Deus vai abrir você. Obrigado pela sua empolgação. Eu vou de novo ver se melhora um pouquinho. Deus vai abrir você. É como se eu estivesse vendo Deus abrindo você, descapsulando você. Corcho. Como se fala corcho em corcho? Deus vai... aquele troço do vinho que fica em cima do vinho, corcho. Ok. Experiente os irmãos aqui. Estou testando aqui para ver a experiência aqui. Tem uns que falou bem alto, inclusive. Filmou, né, irmãos? Aí, só para dar uma... Ok. Qual foi o nome que eu esqueci de novo? Rolha. Deus está tirando a rolha. Oh my God. Rakapromandarabassai. Ele diz: eu não quero que você fique encapsulado, enlatado, guardado, envitrado. Eu não quero que todo esse sabor se perca aí dentro da sua cápsula. Eu vou tirar o seu... Olha! Aleluia! Eu oro para que essa semana passe, e eu oro para que a outra semana passe, e até o final desse ano Deus tire a minha rolha, para que eu possa esparcir o meu perfume e o meu sabor à vida dos outros. Fale o mais alto que você puder: eu não vou morrer com os meus sabores. Diga. Fala mais alto, abre essa boca, encha de graça e diga: eu não vou morrer com os meus sabores. Aleluia. Deus está falando com alguém. Versículo 11 do capítulo 48 de Jeremias, se puder colocar. O Senhor disse, o versículo 12, ele diz: e assim está chegando o dia em que vou mandar pessoas para derramar em Moabe. Porque se você não se decide dizer: Deus, me abra, me derrame, então Deus vai mandar uma crise. Então Deus vai mandar os seus servos. Aqui foi Babilônia, eu não sei qual servo ele vai mandar aí, para te quebrar. E então o seu aroma será derramado. Mas escute, a diferença entre um verso e o outro é que um vai ser quebrado
e derramado como se fosse vinho no outro. O Senhor está dizendo: eu não vou quebrar, eu vou abrir. Eu vou concentrar o que você tem na vida de alguém, e alguém vai dizer: como eu fui abençoado pela vida desse irmão. Então o diabo não vai tirar nenhum proveito do meu sabor. Eu não sei se tem alguém aqui comigo. O diabo não vai tirar proveito de nenhum pouquinho daquilo que Deus me deu. Eu vim profetizar para alguém aqui. Se tiver pelo menos 6 que recebam esta palavra, dá um grito de glória a Deus aí agora. Ele diz: eles então despejarão as vasilhas de Moabe e as quebrarão. Então, o primeiro princípio que eu queria que você recebesse: permita ser cuidado por esse Deus que te deu tanto, te deu um bom trabalho, te deu uma boa família, te deu uma casa para morar. Talvez não seja a casa dos seus sonhos, mas você está morando. Talvez não seja o melhor carro, mas talvez você nem tenha um carro, mas você tem pernas, consegue andar, consegue usufruir de os meios de transporte. E Deus está dizendo: eu queria que você se deixasse derramar. Eu queria que você me deixasse. Eu não quero que você fique adormecido numa borra estragada. Eu não quero que você fique numa borra estragada. Uma borra tanto de café quanto de vinho. Se você notar, é aquela mancha de um vinho que já não tem mais sabor. Uma borra de café já não tem mais sabor. Ele está dizendo para você: você está deitado sobre algo que não tem mais sabor. Já não tem mais alegria aí. Você vem para a casa de Deus, mas já não tem mais alegria. Por que você vai na igreja? Porque eu vou. Já não tem mais alegria. Você está deitado sob uma borra de um vinho velho. Você já não faz mais o seu ministério com a mesma empatia, com a mesma devoção, com a mesma alegria, com o mesmo empenho. Você está deitado numa borra de um vinho estragado. Não é porque seja vinho que é alegria, porque o vinho por si só, ele é alegria desde que não esteja estragado. Desde que você não se acomode na sua borra. Ao contrário, você queira um vinho novo. Talvez você já não tenha mais a alegria de chegar em sua casa, porque o seu casamento está deitado numa borra de um vinho velho. Você tem mais, aspas, prazer fora de sua casa do que dentro da sua casa. Você tem mais prazer, aspas, com os seus melhores amigos do que com a sua melhor amiga, que seria sua esposa, com o seu melhor amigo, que seria seu esposo. Porque na verdade a sua casa virou uma borra de um vinho estragado. Talvez esse vinho se estragou porque a última crise te quebrou. E essa crise te quebrou porque você não se permitiu ser desvasado. Você sabe que invase é o invólucro, desvasado é quando você tira o líquido do invase. A palavra invase é a mesma palavra que os romanos usavam para a palavra vaso, objeto côncavo. Recipiente com capacidade de armazenamento interno.
Deixa uma água num vaso por muito tempo, não presta. Eu entrei no meu escritório na sexta-feira e vi que eu tenho uma plantinha que eu ganhei e não vê água faz alguns meses. Parece que ela estava gritando assim. É uma plantinha. Já me deram uma plantinha daquelas japonesas, né? Aquela quase. Seria uma bonsai. Não é uma bonsai, mas aí eu falei, não, quando me deram, disseram, não, pastor, não se preocupe que não precisa muita água. Mas não disseram que não precisa de água. Então quando eu entrei, estava ali no meu escritório, parecia que ela estava, cadê a água? Cadê a água? Então eu joguei um pouquinho de água, aí joguei um pouquinho mais e pensei, vou jogar um pouquinho mais porque eu vou demorar para colocar de novo. Só que não é assim, porque muita água também mata. Eu doido para tomar um café, entrei no meu escritório, tem uma maquininha ali de tomar café. Eu vi que tinha água, porque a gente tem que colocar um reservatório de água. Eu fui fazer o café, mas decidi parar e abrir, porque tinha um pouquinho de água. Abri e cheirei a água, porque eu tenho um problema tudo com cheiro. Aí cheirei, não tá legal. E joguei a água e coloquei uma água nova, porque o fato dela estar límpida e ser água não quer dizer que esteja apta para o fim proposto originalmente. O fato de você se vestir como crente não quer dizer que você é. O fato de você ter um linguajar cristão ou pseudo-cristão não quer dizer que você é. Eu estou falando de duas nações que iam para o templo no domingo e na segunda-feira matavam crianças. Então, ou eu sou lá fora melhor do que sou aqui dentro, ou como disse pastor Satírio, se a minha teologia não altera ou não muda, e aqui fiz umas adaptações, o meu entorno geográfico, a minha geografia, o que eu vivo é uma hipocrisia. Então Deus está dizendo para Moabe, eu vou quebrar você. Você se lembra quando Deus disse para Moisés, Moisés, o povo pede água. E Moisés ficou bravo com o povo. E Deus disse, toca, ou melhor, fala a rocha. O que é que Deus disse? Fala. O que é que Moisés fez? Alguém me ajude. É bom ler a Bíblia de vez em quando. Não. Menos YouTube, menos Instagram. O que é que Moisés fala? O que que Deus pede para Moisés fazer? Falar. E ele fala. Ele fala? O que ele faz? Fere. E quando ele fere a rocha, a minha pergunta é, e é uma pergunta teológica, da rocha saiu água ou não? Saiu. O problema é que rachou Moisés. E o que saiu de Moisés não foi tão puro. Então, Deus não está falando para você observar o resultado, senão que a causa, a razão, o objeto de se fazer, a motivação. Ele diz, Moisés, eu não estou nem aí com a água, porque eu posso fazer a água sair da rocha, como eu posso mandar chuva, como eu posso fazer a água sair do chão, como eu posso fazer a água vir do lado, como eu posso fazer que as pessoas não tenham sede. Pode ou não pode? O problema, Moisés, é que eu quero saber o que é que você como rocha, você como pedra, você como, lembre-se, pedras vivas nós somos. Eu quero saber você como pedra, o que é que tem dentro de você.
Quando você, por desobediência ou por nervosismo, não faz aquilo que eu quero, o que eu peço, eu quero saber o que é que está saindo de você. E o que eu vejo saindo de você, Moisés, é uma falta de capacidade de entrar naquilo que eu prometi. E você não entra na terra prometida. E parece irônico, porque Deus escondeu para si Moisés. Alguém sabe aonde está Moisés enterrado? Alô, teólogos de plantão, alguém sabe? A Bíblia diz que os anjos de Deus e anjos do mal pelejaram numa descoberta falida de saber aonde é que está o corpo de Moisés. Eu fui até o Pisgah, o cume da montanha, o Pisgah, onde Deus tratou com Moisés, e de lá Moisés não saiu. Eu pergunto, aonde está Moisés? Vou fazer aqui a minha argumentação teológica aqui, ela está fundamentada numa teoria jacksoniana. Vocês me respondem se há coerência no que eu estou afirmando. Afirmando como convicção pessoal, a nível de pensar se pode. Será que Deus podia ter pego uma pedra pequenininha e ter escondido Moisés dentro? Podia ou não? Tem gente que tem dificuldade de pensar o que Deus é capaz de fazer. Mas eu vou perguntar de novo, podia ou não? Deus podia ter escondido Moisés dentro dele? Eu só sei que eu vou me encontrar com Moisés lá. Agora, vê se não é irônico. Ele não teve capacidade de entrar na terra prometida e entrou no paraíso? Porque o fato de eu ir para o céu nada tem a ver com conquistas na terra. Eu posso ser um bem guardado de Deus, um escondidinho de Deus, e Deus me escondeu tanto que nem a bênção me acha. Deixa eu ser mais calmo. E eu vou fazer confirmações, vou fazer uma afirmação teológica e vou confirmar o que eu estou dizendo. Gênesis capítulo 14, capítulo 15. No capítulo 14, Deus disse para Abraão: eu vou ser o teu escudo e o teu galardão será de modo poderoso. Eu vou guardar você. Se você ler Josué capítulo 1, você vai ver que Deus disse para Josué: eu vou guardar você e ninguém vai resistir os seus dias. Se você ler Gênesis no capítulo 15, você vai ver no capítulo 12, você vai ver Deus dizendo para Abraão: eu vou ser com você e vou guardar você. Escute, Deus pode me guardar e não me prosperar. Como, pastor? Não faz sentido. Ele pode me guardar. Quem vai me prosperar é o próprio Deus. A bênção de Deus está sobre mim. Agora, a minha conduta, como eu ando na terra, vai me fazer conquistar as minhas cidades, os meus Jericós, a minha Canaã, a minha terra prometida. Eu tenho que fazer a minha parte. Agora, deixa eu te dizer uma coisa: você é um bem guardado abençoado. Mas eu não quero ser um bem guardado abençoado. Eu quero ser um abençoado entrando e saindo. Você lembra disso? Você deve escolher agora, porque eu vou te abençoar na entrada e vou te abençoar na saída. Eu vou te abençoar indo e vou te abençoar voltando. Então o que é que eu quero? Eu quero ser um guardado dentro de Deus, mas exposto por Deus, para viver uma vida derramando nas pessoas. Alguém entende o que eu estou falando aqui? Então diga para o teu irmão, diga assim: Deus vai expor você. Se você tiver um hálito melhor, fale mais alto. Diga: Deus vai expor você para abençoar outras pessoas. Ontem eu participei de uma live no final da noite.
E depois, estava no YouTube, vi uma live de uma outra pessoa, cliquei e fiquei muito feliz. 2 príncipes que eu amo, homens de Deus, juntos, fazendo um trabalho na Universidade da Flórida. E eu feliz, porque eu conectei as 2 pessoas. Ontem à tarde eu conectei o gravador, o dono de uma gravadora poderosíssima com o dono de uma outra gravadora poderosíssima. Ambos não se conheciam e eu os conectei. Liguei para um e disse: fulano quer falar contigo, eu quero muito que vocês se conectem e tal. 15, 20 minutos depois recebi um áudio: já estão falando, já estão conectados, já. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus vai tirar esse vinho da garrafa e vai te expor. Você vai ser, eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui. Você vai ser bênção para a vida dos outros e não vai querer nada em troca. Você vai abençoar porque você tem bênção para dar. Eu não vou permitir que o diabo me quebre para esparramar o meu aroma. Eu vou permitir que Deus me abra e que me troque de vasilha em vasilha, e que o meu sabor seja alterado. Levante a sua mão e diga: o meu sabor vai ser alterado. Vamos, fale mais alto, diga: o meu sabor vai ser alterado. João capítulo 2. Jesus na primeira manifestação da sua vida ministerial, ele está num casamento. A história vocês conhecem. Jesus transforma a água em vinho, e aí o mestre Sala recebe o vinho e prova. Quando ele prova, ele diz, ele chama o noivo. Ele chama o noivo. Quem fez o milagre foi o noivo? Foi o noivo da igreja. Quem levou o elogio? O noivo da noiva. Quem fez o milagre? Jesus. Quem recebeu o elogio? Jesus não podia dizer assim: ei, o que você está falando aí? Aqui comigo, ó. Não tem nada a ver com ele. Ele é um irresponsável. Ele comprou só 500 litros. E esses beberrões aí estão comendo guardanapo pensando que é bolo. E agora você vem elogiar ele dizendo que vem, é eu. Por que ele não puxou para ele? Porque ele tinha demais para ficar puxando para ele. Geralmente quem faz questão de puxar para si é porque tem tão pouco, que o pouco que ele tem, ele quer que seja manifestado. Sou eu! Quando o mestre Sala prova, ele diz: chama o noivo vem e fala: rapaz, você está fazendo tudo diferente. Geralmente, quando começa o casamento, se coloca o melhor vinho, e aí daqui a pouco os caras começam a perder o sentido do negócio, vai dando água oxigenada. Mas agora os caras estão 3 dias aqui bebendo, estão trêbado. Tem gente fazendo 4 em X. E agora você traz um vinho novo, esse vinho... Não, olha o texto, não tem argumentação do noivo. E se alguém me pergunta por que razão Jesus fez esse milagre nesse casamento? Primeiro, porque o noivo não puxou para si o que não era dele. Não tem argumentação. O noivo não disse: não, mas é assim que eu faço, porque normal tal. Não tem. Há um silêncio mortal no capítulo 12, no que diz respeito à fala desse cara. Ele não fala nada, porque no fundo ele sabe que não é ele. Estou vindo para o teu irmão e diga: você tem muito para oferecer. Fala para ele. Mas não é nada teu. Não, fala de novo que ele vai precisar te ouvir melhor. Diga assim: você tem muito para oferecer. Os músicos todos outros podem subir aqui, mas não é nada teu. Diga: mas não é nada teu. Então sabe de uma coisa? Deus está dizendo assim: eu não vou permitir que a crise te quebre para ouvir o que tem dentro de você. Eu vou tirar a rolha. Com prática. Te achei, hein? Ele vai tirando. Aí você diz: mas pastor, como é que ele vai fazer? Primeiro,
ele vai estragar só o invólucro, só a tampa. Ele vai estragar só a camurça. Ele vai estragar só, não é camurça aquilo, é cortiça. Os irmãos aqui estão numa experiência assim que eu estou admirado. Até o final do ano eu descubro. Aí a cortiça. Aí eu vou estragar a cortiça. Filho, para o teu irmão, diga assim: é só a cortiça. Fala para ele: é só a cortiça. É só a cortiça. A cortiça, ela fez um papel importantíssimo, que foi preservar você, que foi guardar você. Mas agora Deus está dizendo: o poder não está na cortiça, o poder está aqui, é dentro do invólucro. Então a cortiça eu estrago, a cortiça tem outro, e não tem problema, eu tiro. Agora, o que vai fazer a diferença? Ninguém olha para um vinho e diz: uau, que cortiça. As pessoas dizem: uau, que vinho. As pessoas dizem: uau, que vidro. As pessoas dizem: uau, que vinho. As pessoas dizem: uau, que garrafa. Ou que armazenamento. As pessoas dizem: oh, que vinho. Ou que vinho. Eu queria que você soubesse de uma coisa, e com isso aqui eu termino. 11h30, dizendo para você que a sua fé, por si só, ela já é um argumento de espera. Quantos têm fé? Então você já está dizendo que você é capaz de esperar. Veja o que Hebreus capítulo 11 diz: a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas é a prova daquilo que se espera. Eu não vejo, mas eu espero. Se eu espero é porque eu tenho fé. Alguém está comigo aqui? Diga: se eu espero. Cadê catedral? Me ajuda. Diga: se eu espero é porque eu tenho fé. Se você está esperando é porque você tem. E eu queria te dar duas alternativas. O que não é exposto, derramado na vida dos outros, vai estragar ou vai deformar. Talvez as pessoas olhem e dizem: não, o vinho não está estragado, mas ele está deformado. Ele perdeu os seus tons, ele perdeu o seu brilho, perdeu o seu sabor. Eu queria provocar você com duas questões. Primeiro, você quer ser uma linda garrafa com uma borra estragada dentro? Ou você quer ser esse invólucro que você é? Que algumas pessoas olham pra gente e dizem assim: mas quem? Eu cheguei numa conferência para pregar. E ninguém me conhecia. E eu cheguei. E é a primeira vez que eu estava falando naquele lugar. E eu cheguei, começando o ministério itinerante e tal. E aí, quando eu entrei assim na porta, uma pessoa me atendeu, uma multidão de gente. A pessoa me atendeu e falou: pois não, é sua primeira vez aqui? Eu falei: sim, é minha primeira vez. Tu me acompanha e tal. Então eu fui acompanhando, porque eu achei que ela já estava ciente que eu poderia estar chegando e tal. E foi me levando. Aí chegou no meio da igreja e falou assim: tem um lugarzinho lá, tá? Aí eu fiquei constrangido. Eu sentei. Fiquei sentado lá. E aí o culto começou e tal. Daqui a pouco o pastor falou assim, alguém falou assim no microfone, que o pregador não tinha chego ainda. Mas eu já estava lá. Só que daí eu comecei a deixar para ver onde que aquilo ia dar. O pregador não chegou e tal. Aí eu vi que já estava colocando a igreja num estresse. Aí eu chamei uma irmã e falei: eu acho.
porque naquela hora eu já estava até meio confuso. Falei, eu acho que eu sou o pregador de hoje. Eu acho, porque pode ser que não seja. Eu acho. Hã? O senhor é o pregador? Aí a pessoa que me ouviu não me entendeu. Ela disse assim, não, é um pregador que o pastor chamou. Não é assim, alguém levanta e vai ser pregador. Não. Aí eu falei, não vai ter como arrumar isso aqui. Aí a pessoa saiu. Aí a pessoa que estava do meu lado, ela, um pouco mais de entendimento, ela falou assim, o senhor é o pastor que vai pregar? Então eu que sou convidado para pregar. Mas o que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, não, me colocaram aqui. E começou a brigar comigo. Não, aí me levantou, me segue e foi comigo. E tal. Chegou lá na porta, já sem muito filtro, irmão, e falou assim, rapaz, botaram o pregador lá, esse é o cara que vai pregar, ué. Leva lá para o pastor lá, o cara vai pregar. Aí eu me senti um troço assim, né? Aí fui. Aí quando eu cheguei lá no púlpito, pastor, você se perdeu? Eu falei, não, estou desde o começo aqui e tal. Aí, enfim, aí o pastor falou, eu preguei e tal. No final veio a irmã, toda quebrantada, aqui me recebeu. Falou, pastor, eu queria pedir perdão para o senhor, porque eu não conhecia o senhor e eu estou ali para receber as pessoas e colocá-las no lugar. Então, o senhor não me falou nada e eu não conhecia o senhor. Então, ai, pastor, me perdoe, mas fui tão abençoado pelo senhor, pela sua palavra. O senhor me perdoa? Eu falei, claro, minha irmã, está tudo certo, está tudo bem e tal. Lição, moral da história. Moral da história. A gente não passa de mais um. A gente só está aqui pela graça de Deus. A gente só aqui, irmão, na boa, irmãos, não tem beleza na gente. A gente passa um perfuminho, mas se deixar de passar, daqui um pouco tá fedendo. Sabe, a gente deixa de tomar um banho um dia para você ver. Não deixa não. Deixa não, que os animais que visitaram o profeta visitarão você. Os corvos Tem gente que fala, pastor, tem tanto corvo perto da minha casa. Checa o banho. Sabe, não tem muita beleza, não. Você já viu o hálito que se acorda? Uma noite, não, horas sem escovar a boca. Você já viu como que fica? E os que têm um misterinho removível, se não cuidar, quando bota naquela água, a água escurece na hora. E quando chega a visita no meio da noite, pega da água e... Você já viu um esqueleto? Você já viu uma múmia? Vai lá no museu, qualquer museu, mas do Egito, lá tem os Tutankhamon, lá tem as múmias de Faraó. Trem! Aí o doutor Elias falou assim para a nossa caravana assim, vamos lá ver as múmias. Aí quando chegou no ônibus, falou assim, ficou algumas lá? A gente não é muito... É só a graça de Deus. Agora deixa eu te contar como é que termina isso aqui. Pode ficar de pé, fazer de conta que a gente está acabando já. Jeremias, capítulo 48, versículo 33. E depois eu vou ler como vai acabar. 48, 33. Olha o que diz na tela. Leia comigo. A felicidade... Não. Leia junto, forte. A felicidade e a alegria desapareceram das boas terras de Moabe. Não se faz mais vinho. Não há mais ninguém para fazer vinho e gritar de alegria. Assim terminou Moabe. A minha pergunta é, como é que vai acabar a sua história? Cuidado para não estar fazendo tudo no automático, liderando no automático, pregando no automático, cantando no automático, pianinho, fazendo no automático, ministrando no automático, vim cantar no automático. Eu sei quando o ministro está aqui cantando no automático. Eu sei. Quando os levitas estão aqui, quando alguém vem pregar no automático, eu sei.
Quando vem achando que pode, não, eu sei me virar, eu falo bem, eu vou. Quando alguém sobe aqui e eu vejo que não está preocupado, não treme, não sente a mãozinha transpirar, borra estragada. Agora é diferente quando o vinho é novo. Eu não me acostumo com isso aqui, irmãos. Irmãos, fazem 29 anos. Bom, dos 13 aos 44, mais de 30. Eu não queria ser tanto assim, 28 só. Mas desde os 13 eu prego. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não me acostumo com isso aqui. Não me acostumo. Antes que eu suba aqui, eu oro no meu escritório para sair. E quando eu saio de lá, pode ser uma pessoa, 10 pessoas, uma multidão. Eu saio de lá com a mão transpirando, as costas transpirando. Minha esposa sabe disso. Eu não me acostumo com isso aqui, porque eu sei de onde eu vim. Eu sei que eu dependo da graça de Deus. Eu dependo da graça de Deus. Escuta, eu dormi e acordei. Se não for a graça de Deus, quantos não acordaram hoje? Não acordaram porque morreram. Tem uns que não acordaram ainda, mas né? Eu fui pregar agora em uma das duas últimas conferências. Eu encerrei as minhas agendas para fora há uma semana atrás. Eu fui pregar numa das conferências e antes de orar, vamos orar e o pregador o pastor Jackson vai pregar e tal. E nós fomos orar, eu peguei na mão da minha esposa, ela pega na minha mão e esfrega a minha mão assim, tipo assim, tá vivo esse troço? Gelado, uma pedra de gelo. A ponto de não saber nem como subir aquela escada. Eu falei para Subirá assim, porque eu preguei depois de Subirá. O Subirá é um mestre. O Subirá pregou 1 hora. Ele não pregou. Porque tem dia que o Subirá não prega. Tem dia que o Subirá, ele desdenha. Aquele dia ele arrebentou. Mas ele deixou tão alto tudo. Eu falei, meu Deus. Eu falei, mas como é que o pastor Silas bota eu para pregar no final? No final. Não podia ser. Eu tinha falado no meio já, mas não podia ser só uma vez também. Ou se não, botar o pastor Satírio. Aí eu subi aquela plataforma, aquela multidão, 9.000 pessoas. Mas não é nem a multidão que me assusta por si só. É uns 300 que ficam assim na frente. Eu me sinto igual Daniel na cova dos leões. E aí, eu não consigo, eu subi aquela plataforma. Deus sabe disso. E aqui, irmãos, eu não tenho problema, tá ao vivo isso aqui. Eu não tenho problema nenhum em contar isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu não tenho problema em contar, é que eu tenho temor no que eu faço. E aí, quando eu subi a plataforma, eu peguei o microfone. Então aí eu entendi que não é eu. E ministrei. Foi glorioso, foi maravilhoso. E depois chegamos no hotel. Minha esposa falou assim: missão concluída, meu amor. Eu falei, hoje eu vou descansar, vou dormir hoje. Eu vou. Mas ela dormia um dia, depois já tinha outra conferência. Já não durmo direito. Aí eu não dormo direito. Já tem. São sonhos assim. Ai, que coisa tremenda. E aí eu entro no banheiro, porque eu gosto muito de orar no banheiro. Não sei porquê, eu gosto de orar no banheiro. Porque talvez o banheiro porque tem um ecozinho diferente, aí eu ligo uma música e fico orando no banheiro. Eu gosto muito de orar no banheiro. Aí eu tô lá orando no banheiro e eu tô dizendo assim, mas pra que esse sofrimento todo, meu Deus? Ai, meu Deus, meu Deus. Aí eu fico olhando e falo assim, essa hora que não passa. É uma coisa, por quê? Porque o dia que eu achar que eu sei fazer, eu virei uma borra estragada de um vinho que já não gera alegria mais para ninguém, sabe? Eu quero subir no altar sempre como um vinho novo, fresco, tirado da garrafa, e que as pessoas estão dizendo, olha a vida que ele tem aí, olha o quanto ele tem para dar. Não é o tanto que eu tenho de informação para compartilhar, é o tanto de sabor que eu tenho para jogar na vida das pessoas. Eu oro para que 2023 termine com você dando os melhores sabores.
Pegue na mão do seu irmão, a gente vai orar. Coloca para mim, por favor, Jeremias 52, verso 31, e aqui eu encerro. Mãos dadas, eu estou terminando. Se você puder ler comigo de mãos dadas, vamos ler. No ano em que se tornou rei da Babilônia, Evil-Merodach foi bondoso com o rei Joaquim de Judá e o libertou da prisão. Isto aconteceu 37 anos, 11 meses e 25 dias depois que Joaquim havia sido levado como prisioneiro. Verso 32, voz alta. Evil-Merodach tratou Joaquim com bondade e lhe deu uma posição mais alta do que a dos outros reis que eram prisioneiros com ele em Babilônia. Verso 36, olha o que, verso 33, por favor. Assim deixaram que Joaquim tirasse as suas roupas de prisioneiro e vestisse as suas próprias roupas e comesse junto com o rei pelo resto. Olha sua vizinha. Joaquim é o herdeiro da linhagem de Davi. Joaquim é o herdeiro da linhagem de Davi. Deus está dizendo assim: ó rei, chega, traz Joaquim da prisão. Ele é o último herdeiro de Davi. Eu quero que ele se posicione. E outra coisa, coloque roupas nele, não as de prisioneiro. E eu quero que ele se assente à mesa. Um dia, coloca o texto 33, um dia, um mês, um ano. Você lembra um que veio da linhagem de Davi, que te fez assentar na mesa do rei? Pega na mão firme desse irmão. Sabe o que eu quero dizer? Que essa luta que você está passando, o fim dela é esse daqui. Tem mesa preparada para você, porque o descendente de Davi, aquele homem mais notável, vai te restaurar e colocar você na posição de príncipe, na mesa de rei, com roupa. Alguém recebe o que eu estou pregando aqui? Os batizados com o Espírito Santo agora, falem línguas estranhas agora por um instante. Eu já estou vendo gente saindo da roupa de prisão. Eu estou vendo gente dizendo: minha luta acabou. Eu volto servinho, eu volto para a mesa, eu volto esparramar os meus perfumes. Eu não fui quebrado, eu fui catabrama ebreleroboko elererebacandalarabaça. Oh, estou escutando o exército falando em línguas estranhas. Para quem não entende o que eu estou falando aqui, aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Chegou uma hora de edificar-se a si mesmo agora. Abre a sua boca e comece a orar em línguas. Pastor, eu não sou batizado. Recebe o batismo aí agora. O que batiza está aí agora. Ele pode te batizar aí agora. Por um instante mais. Vamos, ore em línguas. Louvor, ebramanda rabraia calababassa, que premenorobobos, chore procata yererebalarabas,
E manderebe coroboso. E broquerebaso. O ricanderebe coroboso rebe colorobo. Lerebe condaramasai. Lerebe candelaraba coroboso. E bramandereba catarabaso. E breamdelerobo coloboso robo corona. O rimandarabaso. Como farol que brilha à noite. Graças. Graças. Você vai voltar a fazer com alegria. Eu estou te vendo vindo para a igreja com júbilo. Quebramanda carabacira rabacanda lamassai. Hoje, enquanto nós vínhamos da nossa casa, o Espírito Santo invadiu o carro. Yaramassura bacanda labassorra bracai. A presença de Jesus estava no nosso carro. Recebe essa palavra agora. Ele vai, aspas, invadir a sua casa, o seu carro. Ele vai ser contigo. Você vai ser um vinho derramado de vasilha em vasilha, de taça em taça. As pessoas vão sentir o teu sabor, o teu aroma, a tua fragrância. Recalabassarabacobrobassai. Senhor, obrigado por esta manhã. Leva-nos em paz aos nossos lares. Dá-nos uma semana incrível. Dá-nos uma semana cheia da Tua presença. Nos prepare para a virada, Senhor. Nos prepare para a virada. Todo espírito de morte eu cancelo agora em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade, de doenças, está cancelada pelo poder do sangue de Jesus. Todo espírito da má notícia, seja retirado, seja afastado destas casas, destes lares. E que tenhamos uma semana de júbilo. Eu disse júbilo. Eu disse júbilo. Vai voltar alegria no teu arraial. Eu disse vai voltar alegria no teu arraial. Vai ter júbilo no teu arraial. Em o nome de Jesus. Quero uma música up para terminar. Up. Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a eterna e divina consolação do doce, inefável Espírito Santo reine abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E ninguém vai roubar esta palavra sua. Em o nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Dá o melhor aplauso